E aí, rede de IGIP, tudo certo, pessoal? Bom, sei que tá todo mundo em época de replanejamento e para auxiliar vocês também nesse processo, tô enviando um videozinho bem rápido para vocês chegarem na Conad com algumas coisas antecipadas já, beleza? Então tá, bora lá. A agenda, então, é só falar um pouquinho sobre o que abarca um replanejamento, o que é um replanejamento estratégico e as ações macro e micro dentro disso, o replanejamento de metas, como utilizar isso através de backwards planning, como alinhar subproduto e supply dentro disso e replanejamento de gestão de time, beleza? Então, bora lá. Primeiro ponto, o replanejamento é o primeiro passo para que vocês consigam redefinir tudo aquilo que foi construído em janeiro desse ano, em dezembro, quando vocês não tinham tanta experiência como VPs e vocês também não tinham muito claro onde vocês queriam chegar. Então, é um momento de vocês realmente revisarem tudo isso e identificar qual que é o legado que vocês querem deixar e qual que é a ambição de vocês. O replanejamento, ele é um processo que tem que auxiliar vocês a atingir a ambição pessoal de vocês para a área. E aí, como eu vou mostrar, se divide principalmente em estratégica, metas e gestão de time. Também é a base de definição das prioridades que vocês vão tomar no próximo semestre. Então, quem tiver um replanejamento efetivo vai saber quais são as ações que tem que priorizar no seu dia a dia para conseguir atingir o resultado final e não se perder e acabar trabalhando sobre rotina, o que é muito normal dentro da nossa vida de VP, porque todo mundo aqui tem muita coisa para fazer. Então, tenham claro quais que são as ações essenciais para vocês, para atingirem seus objetivos, senão vocês vão ficar agindo sob demanda sempre, beleza? Então, o primeiro ponto é identificar qual que é a grande ambição de vocês para a área. A ambição, ela é tanto a nível de aspectos numéricos, então de pipeline de realização para 2015, de pipeline de realização para 2016, mas também aspectos mais qualitativos, como eu quero deixar 2 sucessores no EB, um para minha área e um para outra área. Quero que a IGIP seja relevante no meu escritório, quero puxar a cultura de GIPI dentro da exec XYZ. E aí, para cada uma dessas ambições, para cada ambição, você tem que ter um grande ponto. Então, definam a ambição, o legado de vocês, aquilo que é 31 de dezembro, e vocês querem saber se vocês atingiram ou não, beleza? E aí, quando vocês têm isso muito claro, vocês têm que pensar, tá, mas o que vai me ajudar a atingir isso? E aí a gente passa para conversar um pouquinho sobre drivers. O que são drivers? Drivers são estratégias, então um driver não passa de uma estratégia. Um driver pode ser uma ação, por exemplo, postular para NCST. Isso é um driver? Não, por quê? Porque é uma ação. E aí ela fica dentro do quê? Das microações. Então, qualquer coisa que for pontual é uma microação e o que for uma estratégia e que englobe várias ações que vão te levar a um ponto final é um driver. Então, tenham 3 drivers bem claros, que é aquilo que vai guiar vocês na gestão. Lari, não entendi. Bom, por exemplo, eu queria entregar 50 realizações em IGIP, na Exec Porto Alegre. Então, eu tinha um driver que era Sales Culture, para puxar a cultura de vendas dentro de IGIP, dentro do escritório. E aí, para isso, tinha como ações fazer os meus membros postularem para o NCST, enviar a galera para o Summit Nacional, trabalhar com reconhecimento, participar de eventos, enfim. Eu tinha um driver que era Fast Matching, e aí isso fez com que eu tivesse uma pessoa focada em cooperações dentro do time de matching. Isso fez com que eu diminuísse o meu matching time e várias outras ações. E eu tinha um que era Leadership Delivery, que aí se dividia entre a parte de membresia, a entrega de liderança para os membros e a parte de liderança para os meus trainees. Então, esses são só um exemplo para vocês. As macroações, elas são aquilo que vão fazer com que vocês atinjam o driver. Então, para entender como se vocês atingiram ou não o driver, vocês têm que definir o que é atingir ele. Então, quais são as mensuráveis numéricas que vocês querem atingir através dele. E aí, coloca aí as macroações e as microações com um DDL e responsável final muito claro. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Esse é o primeiro passo, então, para que vocês comecem a desenhar o segundo semestre de vocês, entender qual que é a ambição maior de vocês para a área e quais que vão ser as macroestratégias que vão fazer com que vocês atinjam essa ambição.
E aí, definição de ações, e aí eu sempre digo e vou continuar falando, o poder dos next steps claros, que é muito importante para o processo de implementação dessas ações que a gente conversou no slide anterior. Então, o primeiro ponto o planejamento estratégico é colocar em ação que vai te ajudar a chegar no teu objetivo. A partir do momento que tu determina e define os teus drivers, isso tem que ser um ponto de corte dentro do teu dia a dia, do que tu vai fazer ou que tu vai delegar. É importante, só tu pode fazer e está diretamente relacionado com o teu driver, então é uma prioridade. Se não, delega. E aí a gente consegue focar de fato em intercâmbio, em Open Match Realize. Segundo ponto, o que não tem data não é feito. Nunca conheci alguma coisa que não tivesse DDL que fosse uma prioridade na vida de alguém. Então, trabalhem nisso muito forte e não se dá DDL com mais de 3 dias. A DDL ela é micro, ela é constante, ela é ongoing. Se vocês trabalharem sempre com DDLs curtas, vocês vão imprimir uma rotina e um ritmo muito mais rápido no time de vocês. Terceiro ponto que eu já falei, o que é uma ação não é um driver, então definam muito bem os drivers de vocês a partir disso. E os drivers de vocês, eles têm que se refletir nas estratégias diárias, então nas estratégias que vocês têm alinhado com TM, com finanças, nas estratégias que vocês têm com os PMs de vocês, para que as coisas realmente consigam tá fechadinha e ter um flow que faça sentido. Então, primeiro ponto em relação ao planejamento estratégico, aqui estão os direcionamentos básicos, e aí a gente começa a falar de replanejamento de metas. Então, no planejamento de início do ano, a gente dá aquela de Chico Xavier, fecha os olhos e joga um monte de número, e aí tenta passar todo o primeiro quarter, tentar bater, aí viu que não tenta, aí no segundo quarter nem controla se está batendo meta ou não, e aí isso não vai ajudar vocês a atingir o objetivo final. Porque a meta do fim do ano, ela é construída com base nas nossas metas semanais e nas nossas metas mensais. E se a gente não sabe a mensal, a gente não vai atingir a anual também. E aí, para isso, a gente tem que refazer o que a gente planejou no início do ano para o segundo semestre. E o principal ponto tem que ser uma coisa que ela seja atingível, mas ambiciosa também. E aí, o segundo ponto no que tange a metas India API, meta tem nome. Não eu vou dar 3 matchings mês que vem. Eu vou dar o match da empresa tal com trainee tal, da empresa tal com trainee X, Y ou Z, que são os 3 que estão entrevistando, e eu vou dar o match da empresa H com fulano de tal. Isso é tracking efetivo. Meta em IDIP tem nome. Mesma coisa para vendas, para visto, para realização. E o último ponto que quando a gente traça metas quantitativas, os nossos PMs e membros, eles têm que ter um ownership muito grande sobre elas. E aí, para isso, vocês têm que ter um sonho compartilhado que a área vai entregar como um todo. E essa meta tem que estar relacionada dentro disso. Então, todos os meus membros, não só os meus PMs, queriam e tinham um sonho de entregar 50 intercâmbios junto comigo. E foi esse conjunto de ações e de engajamento que fez com que a gente chegasse tão longe. Tá, Lari, mas como é que eu faço esse número que ele é atingível, mas ele é ambicioso? Então, o primeiro passo é o planejamento de parceiros atuais. Calculem direitinho, olhem todas as parcerias que vocês têm e que vocês vão dar reabertura de vagas para o segundo semestre e coloquem quando o trainee termina o intercâmbio, quando que teria que dar o matching do outro trainee e quando que seria o realize. Então, joga isso numa timelinezinha para cada um dos parceiros. Beleza. Segundo ponto, análise do semestre passado. Então, no semestre passado, vocês aprenderam bastante sobre ritmo de vocês como VPs e ritmo de área. Então, vocês conseguem tirar uma média sobre os picos de resultado para cada um dos processos. No mês que eu mais performei em vendas, quanto foi? No mês que eu mais performei em matching, quanto foi? E assim por diante. Isso vai fazer com que vocês tenham uma média por processo numérica. Terceiro ponto, definição dos focos mensais. A gente já tem uma timeline que é muito bem definida e pensem, eu quero ter pico de realização não só em agosto, julho, no meio do ano, mas eu também quero ter um pico de realização no fim do ano. Para isso, vocês têm que realizar em novembro e dezembro. E aí, a partir disso, vocês conseguem ir fazendo de trás para frente os focos de cada um dos meses, comparado com a nossa timeline nacional e realizando a galera ainda esse ano. E aí, por fim, façam a conversão de Realize para Matching e de Match para Open, jogando na timeline. Aqui está um exemplo bem básico. Então, a gente coloca primeiro
os Open, Match e Realize dos parceiros atuais e depois Open, Match e Realize dos novos parceiros. Aí, por exemplo, assim, eu quero ter 6 realizações aqui. Então, são 4 em setembro e 2 em outubro, né? 6. Para dar esses 6, eu tenho que dar 8 matches entre agosto e setembro. 6 em agosto e 2 em setembro. Mas para dar esses 8 matches, eu tenho que ter pelo menos 10 vagas abertas em julho. E aí, o neguinho que eu abri a vaga em julho, ele chega aí em setembro. Aí aqui 2 que podem atrasar, dependendo de visto. E assim por diante, vocês vão fazendo de trás para frente, de dezembro até julho. E aí vocês vão ter a meta total, no caso, aqui para todo mundo. Isso aqui, a meta de Loyal, ela já é dada. Vocês podem trabalhar para aumentar o número de reopens, de account expansion. E aí são estratégias que vão te guiar a isso. E aí aqui a meta de novas vendas são parceiros que a gente vai fechar no segundo semestre. E aí o que vocês têm que controlar e traquear é o total. Tá, e como é que eu alinho tudo isso com subproduto e supply? Então aqui tem um exemplo, tá? Então eu sou a exec de EP da exec XY 2015, eu quero entregar 40 realizações, deixar 10 available e 5 matched, com pipeline de liderança e ser top 1 do meu cluster. E aí como é que eu faço isso? Tá, então eu tenho que ter 40 realizações, para dar 40 realize, eu tenho que dar uns 45 matched, porque a conversão aí é de 5, e eu quero deixar 5 matched também, e aí desses 45 eu vou dar 65 open, porque a gente sabe que algumas acabam dando loss por causa da empresa, mas ao mesmo tempo eu quero deixar algumas vagas available, beleza. Aí você tem que pensar, esses 65 open, eles vão vir da onde? E é essa a resposta que vocês têm que ter. Não saiam fechando os olhos e vendendo qualquer coisa para qualquer lugar no mercado de vocês. Entendam a realidade de vocês. Então aqui, por exemplo, 50% vai vir de marketing do mercado de empresas de exportação no Porto. 20% são 2 projetos de Global Entrepreneur para startups no Parque Tecnológico X. E 30% vai vir de teaching, que eu vou fazer uma estratégia de vender para redes, e aí vai ser vender para o IASG, para o CCAA e para, sei lá, Blaus. E aí vocês têm que ter isso muito claro. Essas são as estratégias de vendas de vocês. Segundo ponto, matching. Eu vou colocar a vaga no sistema e aí o EP que aplicar eu dou matching. Isso é passado, meu bem. Então assim, baseado no que vocês definiram de subproduto que vocês vão dar open, vocês têm que selecionar os CLs e países que vão ser foco de vocês de matching. Abordarem esses VPs e trabalharem em cooperação local muito forte. Então, qual que é o CL na Colômbia especializado em teaching para fechar os meus 30%? É o CL, sei lá, CL tal, antes. E aí eu vou lá falar com o VP de antes para fechar uma cooperação, vou ter um contato muito bom com os EP managers deles. E aí eu vou conseguir casar 30% com Colômbia, 25% com Peru e 25% com México. Isso é fechado? Não. Eu sei que na prática a gente tem, enfim, aplicantes de outros países, não trabalha só com 4 supplies, mas isso vai ajudar vocês a definir e alinhar na hora da venda com o Realize e o matching que vocês vão ter. E aí, por fim, é a timeline de realização. Então, qual que é a timeline de realização que a gente tem em teaching? É fixa, sempre a gente realiza aí julho e agosto e janeiro e fevereiro. Nossa timeline de Global Entrepreneur também é fixa, é férias. Então, começa a realizar em dezembro, janeiro e vai até no máximo em março. E a nossa timeline de JIPzão vai basear na timeline de Open e Matching, que é principalmente novembro e dezembro. Então saibam trabalhar com isso, porque os esforços e os focos de vocês vão ser pautados nisso. E antecipem sempre Open e Match na timeline, para que vocês não percam timeline e deixem uma bela pipeline available. Então esses são os passos que vocês têm que calcular e eu quero que vocês levem prontos para a gente conversar na Conad. E aí, por fim, para terminar, gestão de time, que a gente divide basicamente em team building, rotina de time e planejamento de team mínimos. E aí, como que a gente faz essa parte de replanejamento de gestão de time? Bom, vocês já erraram bastante semestre passado, tiveram alguns acertos e tem um contato muito melhor sobre como fazer uma gestão de time agora. Mas os primeiros pontos e os próximos passos de vocês são definição de team days, definir visão, comportamentos, nome do time, construir uma ambição compartilhada, qual que é o sonho da área de vocês, que todos os membros querem atingir, que vocês querem atingir e que vai fazer com que todo mundo se engaje para uma coisa maior, um objetivo claro.
e clareza sobre os resultados da rede, as metas mensais para processos, para que vocês também tenham uma noção, tipo, mas eu não quero me comparar com o top 1 da exec no Brasil, então se compara com o cara do teu cluster, ou vê quanto que tu tem que fazer para subir de cluster e assim por diante. É bem importante terem clareza disso. E aí o segundo ponto é rotina de time. Então assim, cada time ele tem que ter uma rotina muito clara por dia de trabalho para subtimes. Então, por exemplo, vendas, segunda-feira prospecta, terça-feira faz cold call, quarta faz cold call e reunião, quinta faz reunião, sexta faz reunião e reunião de time. E assim por diante. Vocês têm que ter uma rotina de tracking VP e PM muito clara, que é diferente de rotina de reunião de líderes. Então, é um tracking individual que acontece ongoing com uma reunião semanal one-on-one. E rotina de tracking PM membro, que também tem que ser definida pelos dois, de no mínimo uma reunião presencial por semana, pode ser do time inteiro. E aí, rotina de reunião de líderes para tratar de pontos mais estratégicos, da reunião ou da área como um todo, que não se fala só sobre um processo, mas é mais macro. E aí, por fim, a rotina de vocês como VPs. Então, não adianta cobrar a rotina do time se vocês mesmos não têm. Qual que é o foco de vocês segunda? Qual que é o foco de vocês terça, quarta, ou quinta ou sexta? Tenham isso muito claro. De manhã vocês fazem o quê? O que é prioridade à tarde? Se organizem, porque senão vocês não vão conseguir gerenciar o time e viver uma experiência massa de EB, sabe? Logo mais vocês estão com um sucessor eleito, e se vocês não otimizarem o tempo de vocês e entregar ao máximo, vocês vão ver que a experiência ela vai passar muito, muito rápido. E aí, pelo que vocês querem ser lembrados no fim das contas. E aí, por fim, o planejamento de team mínimos, o que é muito básico. Então, abre lá o treinamento de team mínimos com todos os team mínimos, abre o teu Google Calendar, a tua agenda, e vai marcando a data em que cada um dos mínimos tem que acontecer. Qual que vai ser a semana do coaching para todos os membros? Qual que vai ser a semana de coaching com todos os PMs? Qual que vai ser a semana de feedback 360? E se organizem em relação a isso e façam uma capacitação sobre isso com o time de vocês em uma reunião de LR, que é Leadership Role. Então, são os passos básicos para que vocês se organizem e, de fato, cumpram um planejamento de team mínimos efetivo para o segundo semestre de vocês. Então tá, galera, e para finalizar, os nossos próximos passos claros apliquem um replanejamento estratégico de metas e de time e apresente para o coach de vocês na próxima reunião ou até antes. Abre o calendário e agenda todas as microações que vocês planejaram para atingir a ambição. Todos os PMs incoming devem estar recebendo capacitação e estar com o team building bem consolidado até a CONAD. Reformulem a pesquisa de mercado de vocês, quem que vai comprar os projetos de marketing na tua realidade local. E por fim, lembrem-se de por que a gente trabalha todos os dias, lembrem-se por que vocês são VPs AI de IP, por que vocês fazem todo dia, por que vocês acordam para resolver pepino, para responder e-mail, para resolver visto, e quais as vidas que vocês querem mudar, quantas vidas vocês querem trazer para a realidade de vocês, para impactar. Qual que é a necessidade da cidade de vocês em trabalhar aqui com IGIP e qual que é o legado que vocês querem deixar para o escritório de vocês, pelo que vocês querem ser lembrados. Porque é a hora, é agora, o Q2 está terminando já, vocês já são VPs muito maduros e se vocês não implementarem agora, vocês nunca mais vão ter essa oportunidade. E é uma coisa que muitas pessoas se postularam, mas vocês tiveram a oportunidade de estar aqui fazendo isso, então bora fazer jus a essa oportunidade incrível, que ser VP IGIP foi a melhor experiência da minha vida. E aqui, por fim, estão os contatos da galera que vai ajudar vocês, aí meu e-mail, o Enesh novo, então os LC Trackers responsáveis pelo cluster verde é a Low de Porto Alegre, amarelos é o GAPS de Campo Grande e azul é a Jenny de Maringá, e os NX especialistas para ajudar vocês, desde como que eu segmento meu mercado, como que eu fecho uma parceria, uma cooperação, como que eu planejo o meu delivery, como que eu coopero com países com visto fácil, como que eu trabalho Global Entrepreneurs. Então aqui está o e-mail de todo mundo, a galera está muito aberta e realmente bora fazer esse replanejamento acontecer e não deixem para depois, beleza? Então tá, galera, é isso aí, muito obrigada e qualquer coisa podem pegar no grito.